Olá, estamos aqui para mais uma aula, então roda a vinheta. Olá, alunos. Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre o atletismo paralímpico. A gente já falou sobre o atletismo em aulas anteriores. Hoje a gente vai falar sobre o atletismo paralímpico. Lembrando que toda vez que vocês ouvirem a palavra paralímpico, ela vai estar se referindo a esportes ou que foram criados ou que foram adaptados a pessoas portadoras de deficiência. Bom, então o atletismo paralímpico ele é praticado por pessoas que têm deficiência visual, física ou intelectual, certo? Então essas três tipos de deficiência, elas estão englobadas na prática do atletismo paralímpico. Questão de gênero, tem provas tanto femininas quanto masculinas. E quais tipos de prova tem? Provas de pista, prova de campo e provas de rua, que vão ser explicadas mais para frente para que vocês entendam quais tipos de provas que se encaixam em cada um desses itens aí: pista, campo e rua. Então, lembrando, praticam o atletismo paralímpico pessoas com deficiência visual, física e intelectual. Bom, aqui vocês têm uma imagem mostrando o que seria um estádio de atletismo. Como vocês podem ver, nessa parte laranja de fora aí está a pista, onde acontecem as provas de corrida, e ali do lado, na parte de cima, vocês podem ver a área onde acontece o salto triplo e o salto em distância. Vai ter uma pequena pista e na frente uma caixa de areia onde eles vão saltar. Aí dentro, vocês podem ver na parte verde, são onde acontecem as provas de campo, tá? Que são o salto em altura, o lançamento de disco e de clube, que vocês vão entender o que é mais para frente, o arremesso de peso e o lançamento de dardo, certo? Bom, quais são então as provas de pista, que são disputadas na pista ou os saltos, certo? Então tem as provas de velocidade, 100, 200, 400 metros, os revezamentos 4 por 400 e 4 por 100. Que são esses revezamentos? Ou seja, 4 por 400, 4 atletas, cada um deles percorre 400 metros. Então vai o primeiro, percorre 400 metros, passa o bastão para o próximo vai, percorre 400 metros, passa o bastão para o próximo, e assim por diante até o último. Revezamento 4 por 100, ou seja, 4 atletas, cada um deles percorre 100 metros. Vai o primeiro, percorre 100 metros, passa o bastão para o próximo. Vai o próximo, o segundo, corre 100 metros e passa o bastão para o próximo, e assim por diante. Provas de meio fundo, 800 metros e 1.500 metros. Provas de fundo, 5.000 e 10.000 metros, que seriam 5 km e 10 km. E tem as provas de salto, salto em distância, salto em altura e salto triplo. Então essas são as provas de pista. Então provas de velocidade, meio fundo, fundo e os saltos, salto em distância, salto em altura e salto triplo. Da mesma forma que a gente já havia visto no atletismo. Provas de rua. Como vocês podem ver nas provas de rua, são a maratona, 42 km, e a meia maratona, que são 21 km. Como vocês podem perceber aí, participam pessoas com tipos de deficiência diferente. Como vocês podem ver ali atrás, tem uma pessoa amputada, com uma deficiência física, e aqui na frente vocês têm uma pessoa que possui deficiência visual, certo? Então participam pessoas com tipos de deficiência diferentes. Provas de campo, tá? São aquelas que acontecem no campo, na parte verde lá da pista de do estádio de atletismo. Então, tem o lançamento de disco,
que vocês estão vendo uma imagem aí embaixo, e o lançamento de clube. O que que é esse clube? Como vocês podem ver nessa outra imagem aqui do lado direito, ele é parecido com um bastão de beisebol feito de madeira, só que em tamanho menor, tá? Então eles arremessam esse como se fosse um bastão que eles chamam de clube, tá? E aí é medido qual foi a distância que ele fez o lançamento. Também tem o lançamento de dardo, como a gente tem também no atletismo, e o arremesso de peso, certo? Bom, aqui a gente vai ver como que são divididos, né? Como são divididos os grupos de acordo com o grau de deficiência que eles possuem, de acordo com uma classificação funcional. Nas provas de pista e de rua e no salto em distância, eles recebem uma letra, a letra T, T de track, tá? Track é a mesma coisa que pista em inglês, certo? Então, quais pessoas que participam dessas provas? Ou seja, as provas de pista e provas de rua, que são as provas de velocidade, meio fundo, fundo e maratona, e salto em distância. Então, pessoas que possuem deficiências visuais, deficiências intelectuais, paralisia cerebral. Tanto pessoas que estão em cadeira de rodas, como pessoas andantes. Anões, pessoas que possuem deficiência nos membros inferiores e superiores. Então, você tem as pessoas que competem em cadeira de rodas e também as pessoas que são amputadas do membro inferior e possuem uma prótese, certo? Então, todas essas deficiências aí, como vocês podem ver, são divididas em grupos, certo? Como vocês podem ver aí, T1 a T13, T20, T31 a T38. Então, cada letra e número desse, ela se refere a um tipo de deficiência. Ou seja, as pessoas que possuem esse tipo de deficiência vão entrar naquele grupo. Ou seja, vão disputar com pessoas que têm um tipo de deficiência parecida com a dela. Nas provas de campo também é a mesma coisa, que são os arremessos, lançamentos e o salto em altura. Eles são definidos pela letra F, quer dizer field, certo? E então, quais tipos de deficiências possuem as pessoas que vão participar dessas provas de campo? Possuem deficiências visuais, deficiências intelectuais, paralisia cerebral, tanto as pessoas que estão em cadeira de rodas como as pessoas andantes, os anões, os amputados ou com deficiência nos membros superiores ou inferiores. Sendo lá que é dividido de F22 a F44 para os membros inferiores, de F45 a F46 para os membros superiores. Então são divididas as pessoas que têm deficiência nos membros inferiores e as que têm nos membros superiores. E tem uma categoria também para as pessoas que competem em cadeira de rodas, que tem sequelas de poliomielite, lesões medulares e amputações. Então, como vocês podem ver, da mesma forma, são divididas as pessoas que possuem deficiências parecidas em uma categoria diferente. Aqui também diz que pessoas deficientes visuais, elas podem ter o auxílio de um atleta guia, ou seja, uma pessoa que ela enxerga, né, e ela vai ser o guia dessa pessoa que possui a deficiência visual, certo? Então, como vocês podem ver, tem ali 3 categorias, certo? No salto em distância e também nas corridas, certo? Então, a pessoa ela pode ter o auxílio desse atleta guia, que ele vai fará ou o auxílio dela na hora do salto, ou irá correr junto com ela nas provas de corrida. Bom, quais características então que possui o atletismo paralímpico? Como vocês podem ver, todas aquelas categorias e aquelas divisões que existem são para garantir a equidade, para que haja justiça na disputa, ou seja, para que todos os atletas estejam no mesmo nível, para que nenhum esteja acima do outro e isso atrapalhe, desde que ele tenha que essa pessoa
ela tem uma vantagem sobre os outros. Então, para garantir que todos estejam no mesmo nível e tenham as mesmas condições de vencer aquela prova. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa aula. Lembrem sempre de ver os vídeos até o final. Muitas vezes vocês acabam vendo o vídeo pela metade e acabam perdendo informações importantes. Sempre leiam com atenção as atividades. Muitas vezes acontecem erros porque não estão lendo, não estão tendo atenção na leitura da atividade e acabam cometendo erros por essa falta de leitura. Sempre que tiver alguma dúvida, pergunte ou busque sempre pesquisar, mas busque sempre pesquisar em fontes que sejam que tenham uma informação correta, ou seja, sites que têm uma boa fundamentação dessa teoria, certo? Lembre-se também aí de estar se inscrevendo no canal para ficar por dentro aí das novas aulas, das próximas aí novidades que vão ter aí, e até a próxima.